Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astro Educa e vamos estudar os conhecimentos específicos do cargo de assistente técnico pedagógico, um cargo que fica exatamente na interseção entre gestão educacional e suporte ao ensino-aprendizagem. A banca costuma cobrar duas competências ao mesmo tempo: domínio de instrumentos e rotinas de administração escolar e capacidade de transformar dados, documentos e processos em decisões pedagógicas e organizacionais com foco em resultados, equidade e garantia do direito à educação. Neste roteiro, você vai entender como esse profissional atua no planejamento, na gestão de recursos, na documentação, na análise de dados, no apoio às equipes, na governança escolar, na comunicação pública e na gestão de riscos e crises no setor público. Administração e planejamento educacional começam com um princípio simples: escola pública não funciona por improviso, e planejamento não é burocracia. É instrumento de garantia do direito de aprender. No contexto escolar, os instrumentos de planejamento institucional aparecem em diferentes níveis. No nível macro, você tem diretrizes legais e políticas, como Constituição, LDB, BNCC, Plano Nacional de Educação e Plano Estadual de Educação, além de orientações curriculares e normativas do sistema estadual. No nível da unidade escolar, esses referenciais se transformam no projeto político-pedagógico, no regimento escolar, no calendário letivo, no plano de gestão e nos planos de ação pedagógica e administrativa. O assistente técnico pedagógico precisa dominar a lógica dessa articulação. O PPP define identidade, diagnóstico, objetivos e estratégias. O regimento organiza regras e procedimentos. O calendário distribui dias letivos, avaliações, conselhos, reuniões e eventos. E os planos de ação detalham atividades, responsáveis, prazos, recursos e indicadores. Uma banca de concurso gosta de perguntar como aplicar instrumentos de planejamento no cotidiano. A resposta correta é mostrar que o planejamento é um ciclo contínuo: diagnosticar, planejar, executar, monitorar e replanejar. Diagnóstico inclui dados de matrícula, frequência, abandono, reprovação, distorção, idade, série, desempenho em avaliações internas e externas, infraestrutura, recursos humanos e clima escolar. Planejamento transforma diagnóstico em prioridades e metas em ações. Execução exige organização do trabalho e comunicação clara com equipes. Monitoramento acompanha se as ações estão acontecendo e se estão gerando resultados. Replanejamento ajusta a rota quando as evidências mostram que não funcionou ou quando o contexto mudou. O assistente técnico pedagógico atua como organizador desse ciclo, produzindo informações e relatórios, estruturando cronogramas, registrando decisões e sustentando tecnicamente a gestão escolar. Gestão de recursos e logística escolar. No cargo, envolve garantir que a escola tenha condições materiais e operacionais para o trabalho pedagógico acontecer. Isso inclui patrimônio, materiais pedagógicos e serviços de apoio. Patrimônio escolar é o conjunto de bens públicos sob guarda da unidade: mobiliário, equipamentos, computadores, impressoras, livros, materiais de laboratório, aparelhos audiovisuais, instrumentos, utensílios e outros. A gestão patrimonial exige inventário, identificação, tombamento quando aplicável, registro de movimentação, controle de empréstimo interno, manutenção, baixa e descarte conforme normas. O assistente técnico pedagógico deve entender que bem público tem finalidade pública e que controle patrimonial não é excesso de zelo, é obrigação de legalidade, prestação de contas e prevenção de desperdício e desvio. Materiais pedagógicos incluem desde livros e cadernos de apoio até recursos de laboratório, papelaria, materiais de arte, esportes, tecnologias educacionais e acervo de biblioteca. A lógica correta de gestão é planejamento de demanda, controle de estoque, distribuição equitativa, rastreabilidade e reposição planejada. Serviços de apoio ao trabalho pedagógico incluem organização de espaços, manutenção, limpeza, alimentação escolar, transporte escolar quando vinculado ao funcionamento da escola, e rotinas de segurança. O assistente técnico pedagógico precisa conhecer fluxos, como solicitar manutenção, como registrar falhas, como abrir chamados, como acompanhar prazos e como documentar para a gestão e para órgãos superiores, porque, na prática, a ausência de suporte logístico vira perda de tempo pedagógico e queda de qualidade.
Programas e projetos educacionais da sede SC entram como outro eixo: elaboração, execução, monitoramento e avaliação de impacto. A escola recebe orientações e programas estruturantes em áreas como currículo, avaliação, permanência, inclusão, tecnologia educacional, formação continuada, tempo integral quando houver política, educação profissional, convivência escolar e outras frentes. O que a banca quer é que você compreenda o ciclo de gestão de programas no nível da escola e da regional. Primeiro, leitura da diretriz e dos objetivos. Depois, planejamento local de implementação. Execução com responsabilidades distribuídas, monitoramento com registros e indicadores, e avaliação de impacto, verificando se a ação gerou melhoria de aprendizagem, redução de abandono, aumento de participação, melhoria de clima escolar ou outro resultado definido. O assistente técnico-pedagógico funciona como braço técnico dessa implementação, organiza documentação, cronogramas, listas de participação, evidências de execução, relatórios e apoia a gestão a prestar contas e a tomar decisões. A banca cobra muito a diferença entre executar um projeto e avaliar seu impacto. Executar é fazer atividade. Avaliar impacto é verificar resultado, comparando evidências antes e depois, e analisando se a mudança pode ser atribuída, ao menos em parte, à ação implementada. Isso exige indicadores e critérios definidos no planejamento. Um projeto de leitura, por exemplo, não se avalia só por quantos encontros ocorreram. Se avalia por indicadores de participação e por evidências de melhora e influência, compreensão, produção escrita ou engajamento, conforme objetivo. O assistente técnico-pedagógico deve ser capaz de construir relatórios que não sejam narrativas vagas, mas documentos técnicos com dados, evidências e encaminhamentos. Documentação pedagógica e arquivística é um núcleo muito sensível, porque sustenta legalidade e continuidade institucional. Produção documental envolve atas, relatórios, pareceres, registros de reuniões, planos, registros de conselhos, relatórios de projetos, documentos de avaliação institucional, inventários e comunicações. Classificação é organizar documentos por tipo, tema, unidade responsável e temporalidade. Organização e guarda exigem método, pastas físicas ou digitais com padrão, indexação, controle de versões e definição de acesso. Digitalização precisa ser feita com critérios: qualidade de imagem, integridade do documento, metadados, nomenclatura padronizada e armazenamento em ambiente institucional. A banca costuma cobrar a ideia de autenticidade e integridade documental. Documento digital não é apenas foto no celular. Precisa ter cadeia de custódia, controle de acesso, quando exigido, assinatura eletrônica ou digital conforme norma. Arquivística no setor público se baseia em princípios como proveniência, organicidade e respeito à temporalidade. Proveniência significa manter documentos vinculados à sua origem. Organicidade significa que documentos formam conjuntos relacionados às atividades. Temporalidade define prazos de guarda e destinação. O assistente técnico-pedagógico deve saber que documentos de guarda permanente, como atas e registros estruturantes, precisam de preservação e acesso controlado, enquanto documentos temporários têm prazos e regras para descarte, sempre com procedimento formal. Em concurso, a alternativa correta costuma enfatizar padronização, preservação, rastreabilidade e segurança, e rejeitar práticas informais como guardar documentos oficiais em nuvem pessoal ou em dispositivos sem controle. Análise de dados educacionais é um dos pontos mais modernos do cargo. Coleta, tratamento e interpretação de indicadores para diagnóstico e relatórios técnicos exige que o assistente técnico-pedagógico saiba lidar com fontes de dados e com leitura pedagógica desses dados. Fontes típicas incluem sistemas de gestão escolar, censo escolar, dados de frequência, resultados de avaliações internas, registros de fluxo e resultados de avaliações externas como SAEB, em Santa Catarina, instrumentos estaduais e diagnósticos aplicados pela rede. Tratamento de dados envolve limpar inconsistências, conferir cadastros, padronizar categorias, organizar planilhas e gerar relatórios. Interpretação exige leitura contextualizada. Não basta olhar números, é preciso entender tendência, desigualdade, variações por turma, turno,
etapa, e cruzar com informações como vulnerabilidade, infraestrutura, rotatividade docente e eventos críticos. Os indicadores mais cobrados em provas e mais úteis na prática são aprovação, reprovação, abandono e distorção idade-série. Aprovação e reprovação indicam fluxo. Abandono indica ruptura de vínculo. Distorção idade-série indica histórico de repetência e evasão. O assistente técnico-pedagógico ajuda a equipe a transformar indicador em ação. Se há abandono, planejar busca ativa e estratégias de permanência. Se há reprovação alta, analisar critérios de avaliação, lacunas de aprendizagem e recuperação contínua. Se há distorção elevada, organizar apoio pedagógico e estratégias específicas. A banca gosta de cobrar que indicador não serve para punir, e sim para diagnosticar e decidir. Outra armadilha comum é achar que um indicador isolado explica tudo. O correto é usar conjunto de indicadores e evidências, inclusive qualitativas, para construir diagnóstico e plano de ação. Estatísticas educacionais e indicadores de qualidade também entram como leitura de desempenho e equidade. Qualidade não é apenas nota, inclui acesso, permanência, aprendizagem, clima escolar, infraestrutura e condições de oferta. Por isso, ao produzir relatórios técnicos, o assistente técnico-pedagógico precisa incluir análises como evolução por período, comparação entre turmas, impacto de intervenções, identificação de grupos com maior dificuldade e proposta de encaminhamentos. Uma boa prática é produzir relatórios com 3 partes: situação atual, análise de causas prováveis e recomendações. A banca valoriza o candidato que organiza a informação para decisão, não o candidato que apenas mostra gráficos. Apoio técnico ao processo ensino-aprendizagem é uma atribuição que diferencia esse cargo de um cargo puramente administrativo. O assistente técnico-pedagógico oferece subsídios e orientações às equipes pedagógicas, principalmente no que se refere à organização do trabalho, uso de dados, documentação e cumprimento de normas e rotinas. Isso inclui apoiar a coordenação pedagógica na organização de calendários de avaliação, na logística de aplicação de instrumentos, na coleta e sistematização de resultados, na organização de conselhos e reuniões e no registro de encaminhamentos. Também pode envolver orientar professores e equipes sobre o uso de plataformas e recursos digitais, organização de materiais, acesso a acervos de biblioteca, protocolos de laboratório e organização de projetos integradores, sempre respeitando a liderança pedagógica e a função docente. Gestão de laboratórios, bibliotecas e espaços pedagógicos, organização, inventário e protocolos de uso. Laboratórios, bibliotecas, salas de leitura, salas de informática, espaços maker, quadras, auditórios e outros ambientes precisam de organização e regras. Isso envolve inventário de equipamentos e materiais, controle de empréstimo e uso, agenda de utilização, normas de segurança, manutenção e reposição. Em laboratório, é fundamental controlar substâncias e materiais, definir regras de uso, armazenar adequadamente e registrar consumo e descarte conforme norma. Em biblioteca, a gestão envolve catalogação, circulação, conservação de acervo, atualização e integração com projetos de leitura. Um erro que aparece em prova é tratar biblioteca como depósito e laboratório como sala trancada. A resposta correta é que esses espaços são pedagógicos e precisam de protocolos de acesso para ampliar uso, garantir segurança e preservar recursos. Planejamento e cumprimento do calendário escolar, eventos e atividades é outro eixo. O calendário não é apenas agenda. Ele garante dias letivos, horas-aula, distribuição de avaliações, conselhos, reuniões pedagógicas, formação e eventos institucionais. O assistente técnico-pedagógico ajuda a construir um calendário viável, evitando sobreposição de atividades, garantindo tempo pedagógico e organizando logística de eventos como reuniões de pais, conselhos, formações e projetos. Também monitora cumprimento e registra alterações, porque mudanças de calendário precisam ser formalizadas. Em situações de interrupção por crises climáticas ou problemas estruturais, o assistente apoia a reorganização, garantindo registro, comunicação institucional e continuidade de serviços essenciais. Funcionamento dos conselhos escolares, de classe e pedagógicos, papéis, responsabilidades e apoio técnico. Conselho escolar é a instância de participação e controle social na escola,
atuando em decisões, acompanhamento e transparência, especialmente em recursos e projetos. Conselho de classe analisa processo de aprendizagem e fluxo, discutindo estratégias, recuperação, apoio e encaminhamentos. Conselho pedagógico ou reuniões pedagógicas organizam currículo, planejamento, avaliação e formação. O assistente técnico pedagógico apoia esses colegiados com convocação, organização de pauta, levantamento de dados, registro em ata, sistematização de decisões e acompanhamento de encaminhamentos. Em prova, a banca cobra que conselhos não podem ser formais sem conteúdo. Devem produzir decisões registradas e acompanhadas, e devem ser espaços de participação com responsabilidade e foco na aprendizagem. Tecnologias digitais aplicadas à gestão escolar e à comunicação institucional são parte do cotidiano. Isso inclui sistemas de matrícula, frequência e avaliação, plataformas de aprendizagem, planilhas e relatórios, ferramentas de gestão de documentos, sistemas de protocolo e processo eletrônico quando utilizados, e canais oficiais de comunicação, como e-mail institucional e portais. A banca cobra postura profissional, uso de login individual, senha intransferível, registro de alterações, respeito a perfis de acesso e proibição de compartilhar dados em canais informais. Também cobra a ideia de governança digital, padronização de fluxos, segurança, backup e plano de resposta a incidentes. O assistente técnico pedagógico precisa saber que tecnologia não resolve desorganização. Ela exige processos bem definidos para funcionar. Proteção de dados e comunicação institucional se conectam diretamente. A LGPD exige finalidade, necessidade, transparência e segurança no tratamento de dados pessoais. Na gestão escolar, dados de estudantes e servidores são sensíveis. O assistente técnico pedagógico deve orientar práticas como evitar listas públicas com dados completos, evitar envio de dados sensíveis por aplicativos de mensagens, restringir acesso a relatórios nominativos, proteger documentos digitalizados com controle de acesso e garantir que divulgação institucional não exponha estudantes indevidamente. Em prova, a alternativa correta geralmente afirma que transparência é obrigatória para gastos e atos administrativos, mas não autoriza a exposição de dados pessoais. Esse equilíbrio entre transparência e privacidade é essencial. Comunicação pública e atendimento ao cidadão. Princípios, linguagem cidadã e qualidade no serviço público. O assistente, muitas vezes, atende comunidade, famílias e servidores com demandas administrativas e pedagógicas. O atendimento deve ser impessoal, respeitoso, claro, com orientação objetiva e registro quando necessário. Linguagem cidadã é falar e escrever para que o cidadão entenda, evitando jargões. Qualidade no serviço público envolve previsibilidade. A orientação deve ser a mesma, com base em normas e fluxos, e não depender do humor do atendente. A banca pode apresentar situação de conflito e cobrar postura, acolher, explicar limites legais, oferecer alternativas, registrar a demanda e encaminhar quando não for competência do setor. Gestão de riscos institucionais, identificação, análise, tratamento e monitoramento no setor público. O assistente técnico-pedagógico participa da gestão de riscos porque opera processos críticos e dados críticos. Riscos típicos incluem inconsistências de matrícula e frequência, falhas de lançamento, perda de documentos, vazamento de dados, indisponibilidade de sistemas, falha de inventário e perda de patrimônio, interrupções no calendário e crises que afetem continuidade. Gestão de risco começa com mapeamento de processos. Quais etapas são mais vulneráveis? Quais controles existem e quais precisam ser criados? Depois vem análise de probabilidade e impacto, para priorizar. Tratamento envolve controles como dupla conferência, checklists, protocolos, backups, controle de acesso e treinamento. Monitoramento envolve acompanhar se os controles funcionam e revisar quando mudar o contexto. Em prova, a resposta forte mostra que risco se gerencia antes do problema, e não apenas apagando o incêndio. Processo administrativo estadual. Fases, prazos, recursos e princípios norteadores. O assistente atua com processos administrativos ao protocolar documentos, instruir demandas, elaborar relatórios e cumprir prazos. Processo administrativo é o conjunto de atos formalizados para decidir uma demanda ou apurar uma situação, com legalidade,
motivação e transparência. Princípios incluem legalidade, finalidade, motivação, impessoalidade, publicidade com limites, eficiência, segurança jurídica, razoabilidade e proporcionalidade. Quando há possível sanção ou decisão que afete direitos, entram contraditório e ampla defesa. As fases típicas incluem instauração, instrução, decisão e recurso, conforme normatização. A banca cobra muito a ideia de que decisões precisam ser registradas e motivadas, e que prazos precisam ser controlados e comprováveis. Federalismo brasileiro e organização do Estado. Distribuição de competências entre União, Estados e municípios no âmbito das políticas educacionais e sociais. Esse tema aparece para garantir que o candidato entende regime de colaboração. Municípios têm protagonismo na educação infantil e anos iniciais do fundamental. Estados têm forte responsabilidade no ensino médio e coordenação do sistema estadual. A União define diretrizes, coordena políticas nacionais, produz dados e avaliações e presta assistência técnica e financeira. Em políticas sociais, saúde e assistência são descentralizadas e atuam no território com serviços municipais, articuladas a políticas estaduais e federais. Para o assistente técnico-pedagógico, isso se traduz em fluxos, matrícula e transferência entre redes, comunicação com sistemas nacionais, participação no censo escolar, articulação com rede de proteção e programas intersetoriais. Responsabilidade fiscal e social do servidor público, fundamentos e implicações práticas. Responsabilidade fiscal significa atuar com zelo pelos recursos públicos, evitando desperdício, garantindo rastreabilidade e apoiando prestação de contas. Mesmo sem ser gestor financeiro, o assistente contribui quando controla patrimônio, estoque de materiais, uso de impressões, consumo de recursos e execução de rotinas que sustentam auditorias. Responsabilidade social significa compreender que o trabalho administrativo é parte da garantia de direitos. Um erro de registro pode impedir um estudante de acessar vaga, transporte, benefício ou certificação. Portanto, responsabilidade social do assistente é fazer o serviço com qualidade, equidade e respeito, garantindo acesso e atendimento sem discriminação. Governo aberto, participação social e controle externo, mecanismos, instâncias e responsabilidades. Governo aberto envolve transparência, participação e accountability. Na escola, isso aparece em conselhos escolares, prestação de contas, publicidade de informações institucionais e canais de escuta. Controle externo envolve Tribunal de Contas, Ministério Público e órgãos de controle, além de controle social por conselhos e comunidade. O assistente contribui garantindo documentação correta, dados consistentes, atas registradas, rastreabilidade e respostas a solicitações formais, sempre protegendo dados pessoais. Em prova, a banca pode cobrar o equilíbrio, transparência de gastos e decisões, sigilo e proteção para dados pessoais e situações sensíveis. Sustentabilidade na gestão pública, critérios socioambientais, compras sustentáveis e responsabilidade institucional. Sustentabilidade no setor público envolve reduzir impactos e melhorar a eficiência. No cotidiano escolar, isso significa organização para reduzir desperdícios de papel, água e energia, manutenção preventiva de equipamentos, descarte correto de resíduos, incentivo à digitalização responsável e apoio a projetos socioambientais. Compras sustentáveis, quando envolvem atuação do assistente, incluem pensar durabilidade, consumo energético, conformidade ambiental e custo total de propriedade, sempre dentro das regras legais de aquisição e prestação de contas. A banca valoriza respostas que mostram sustentabilidade como prática institucional contínua, não como evento. Gestão de crises e continuidade de serviços públicos, fundamentos, protocolos e comunicação institucional. Crises podem ser climáticas, tecnológicas, sanitárias ou de segurança. Continuidade exige identificar serviços essenciais, comunicação com comunidade, manutenção de registros, preservação de dados, funcionamento mínimo de secretaria, apoio ao calendário e retomada de atividades. Protocolos incluem plano de contingência, definição de responsáveis, rotinas de backup e recuperação de dados, alternativas para falta de internet e energia, e canais oficiais de comunicação. Comunicação em crise deve ser clara,
centralizada, objetiva e ética, sem divulgar dados pessoais ou informações não confirmadas. A banca costuma cobrar que a escola deve registrar ocorrências, comunicar instâncias superiores quando necessário e manter transparência responsável. Fechando nossos estudos, guarde a lógica que resolve a maioria das questões para assistente técnico pedagógico. Você é o profissional que transforma planejamento em rotina, rotina em dados, dados em diagnóstico e diagnóstico em decisão, sempre com legalidade, documentação, transparência responsável e foco na aprendizagem e na equidade. Você organiza instrumentos de planejamento, gere recursos e logística, apoia programas e projetos com monitoramento e avaliação de impacto, organiza documentação com critérios arquivísticos e digitalização segura, analisa indicadores para relatórios técnicos, apoia equipes pedagógicas com subsídios operacionais e informacionais, administra espaços pedagógicos com inventário e protocolos, sustenta conselhos e calendário com registros e encaminhamentos, utiliza tecnologias digitais com governança e segurança, atende cidadão com linguagem cidadã, gerencia riscos e crises com prevenção e continuidade, e atua conforme princípios do processo administrativo e da gestão pública no federalismo brasileiro, com responsabilidade fiscal e social, governo aberto, sustentabilidade e controle externo.